Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, né? Hoje o meu convidado é o professor Márcio Petrocelli Paixão. Esperar aqui o professor entrar para a gente dar início à live. Olá, André, agora sim. Quando fui aceitar o professor, a live foi encerrada, né? Automaticamente, não sei porquê. Agora acho que vai. Grande professor Rineu. Boa noite. Agora sim, ela se encerrou a live sozinha, não sei porquê, mas agora sim, tudo certo. O meu convidado de hoje é o professor Márcio Petrocelli Paixão. Ele é graduado em filosofia, também tem mestrado e doutorado em filosofia. Tem 2 pós-doutorados também na área de filosofia. Suas principais áreas de interesse são a filosofia do direito, ética, pensamento político, metafísica e história da filosofia antiga. Tem um projeto de pesquisa chamado Os Conceitos de Prudência e Sabedoria em Aristóteles, à luz do seu conceito de politeia. Escreveu diversos artigos e também esse livro aqui, que eu o adquiri, acho que foi em 2007, 2008, quando eu fiz o mestrado em filosofia lá em Portugal. E uma das disciplinas que o professor trabalhava é na área de ética, né? E uma das disciplinas que o professor trabalhava era a ética em Aristóteles. Então esse livro aqui me ajudou bastante para escrever o meu artigo da disciplina do mestrado, né? Queria agradecê-lo agora por isso. E o tema que o professor vai trabalhar aqui conosco vai ser as constituições políticas de Platão a John Locke. Notas sobre o conceito de despotismo e tirania. Professor Márcio, muito obrigado. Muito boa noite. O senhor tem a palavra. Eu agradeço, professor. Então, essa proposta, né, embora não vá entrar numa discussão política atual, né, os nervos estão muito sobressaltados, eu prefiro pegar um histórico, para a gente ter uma base histórica, né, dentro do tempo que me cabe aqui falar, sobre os conceitos de liberdade, despotismo e tirania. A gente vive falando em fascismo, vive falando sobre nazismo, condenando vertentes do socialismo. Às vezes se fala em ditadura e a gente não tem uma noção exata da história de todos esses problemas, né? Tudo que a gente chama, o que nós chamamos de regime opressor, seja fascismo, nazismo, as diversas formas de ditadura, né, vindas inclusive dos regimes socialistas do século XX, né, principalmente no século XX, derivam de velhos conceitos, né, e às vezes nós estamos rediscutindo questões para as quais nós temos respostas que podem nos orientar para pensar o nosso tempo. Então eu preferi fazer uma análise mais histórica. Eu prometi Locke, mas eu vou, se der tempo, eu vou até Montesquieu, que formulou finalmente a teoria que serviu como modelo que nós seguimos, basicamente, até hoje, principalmente no mundo ocidental, né? Enfim, a primeira coisa, eu começo sempre por definições, né? Então, a primeira coisa, o conceito de uma constituição política. A gente chamaria hoje a base que constitui, né, a norma fundamental de um Estado, também chamada na velha Inglaterra, onde esse conceito ganhou uma conotação moderna, as leis que fundam toda a ordem política e toda a ordem jurídica de um Estado, a qual todas as leis estão subordinadas, embora as definições antigas se refiram mais a uma distribuição das magistraturas e à estruturação do poder. Então nós temos
nisso aí o conceito de constituição política. O conceito de liberdade, ele sofre uma variação, né? Então, nós temos de Platão, basicamente, até Maquiavel, até o Renascimento e o início da Era Moderna, se eu não considerar a Renascença uma fase que já constitui a primeira arroba da Era Moderna, né? O começo da Era Moderna, há quem não concorde com isso, que seria uma fase de transição entre a Idade Média e a modernidade. De qualquer forma, até basicamente Maquiavel, a liberdade era compreendida como autodeterminação, né? O que nós chamaríamos hoje de liberdade positiva. Uma liberdade como uma capacidade de se autodeterminar, tanto por parte do indivíduo quanto por parte dos povos. Enquanto hoje nós temos, a partir de Maquiavel, isso vai ganhar uma força muito grande com Kant no século XVIII. O conceito de liberdade passa a ser compreendido, né, muito bem definido por Immanuel Kant, a positiva como essa capacidade de se autodeterminar, como autonomia da vontade, a gente vai ver isso em Rousseau também, e, por outro lado, a liberdade enquanto ausência de impedimentos. Começa a ser definido em Hobbes, né? A liberdade de fazer aquilo que as leis permitem. Nas palavras de Hobbes, nós temos aí a ideia da liberdade que acontece quando a lei silencia. Eu sou livre para fazer aquilo em relação a que as leis silenciam, ou seja, quando elas não obrigam nem proíbem. Esse conceito de liberdade, essa definição de liberdade como ausência de impedimentos, ela não é formulada. É claro que ele existia, mas conceitualmente ela é um conceito moderno. Essa definição de liberdade é um conceito moderno. Acho que é importante definir primeiro esses dois conceitos. Constituição, e, na verdade, o conceito de politeia, né, que era como se chamavam as constituições gregas, e res publica, independente da formação etimológica da palavra, ela também é utilizada por Políbio, por Cícero, né, por vários autores romanos, como Constituição também, a res publica. Mesmo na Roma Imperial se falava da res publica, da República Romana. Né? Achei importante fazer essas definições. Aqui a tela do celular tem que tocar nela porque ela apaga. E os conceitos antigos e modernos, né, de despotismo, né, a ideia do despotés grego e a ideia do tiranos. Né? Na antiguidade, né, a partir de Platão mesmo, e mesmo antes dele, antes de surgir propriamente a teoria política, não há uma teoria política formulada antes de Platão, despotismo significa o regime oriental, né? Do que os gregos chamavam de povos bárbaros. Eu não vou entrar no mérito do caráter preconceituoso dessa definição que os gregos davam, mas seria o governo opressor, o governo que manifestava a vontade de um só, né, de um rei, de um monarca, e que, no entanto, era aceito, né, pela comunidade, era aceito pelos súditos. A tirania, na definição propriamente grega da palavra, nós vamos ver que isso vai sofrer variações, é aquele regime, digamos assim, que nós chamaríamos hoje de um regime ditatorial, né, um regime opressor, um regime que segue a vontade daquele que governa e não a vontade comum, o bem comum, não procura o bem comum, ele procura o bem daquele que governa, mas contra a vontade dos cidadãos. Então, nós temos no conceito de tirania antigo a ideia de um poder resultante de uma usurpação do poder, que não é mais pelo bem comum. O tirano segue a sua vontade, mesmo contra a vontade dos súditos. E sempre na história do pensamento político, nós temos esse grande problema, né, que é a conciliação das constituições políticas, das politeias, né, por plural no grego, e a liberdade. Porque, na verdade, quando eu penso em Platão, quando eu penso em Aristóteles, embora o conceito de liberdade não sejam tão utilizados quanto na modernidade, no fundo, né, a sabedoria a que Platão se referia, e a que Aristóteles se referia, todos os pensadores gregos se referiam, no fundo, ela envolve a capacidade de se autodeterminar, ou seja, liberdade. Né? É impossível você conciliar sabedoria com regimes opressores e tirânicos.
porque nesse caso eu não tenho condições de me autodeterminar, nem o governante e muito menos o governado. Na verdade, o tirano, ele é governado pelas paixões, né? E é por conta desse governo das paixões, na verdade ele não se autodetermina, e ele conduz toda a cidade a se submeter aos seus caprichos. Essa é a ideia básica da corrupção de uma forma de governo que deveria sempre visar ao bem comum, né? Ao koinon agaton, como nós falamos em grego, ao comum bem, o bem comum. E essas teorias começam, na verdade, a gente começa a ver isso entre os livros 8 e 9 da República. Para não falar de outras partes, Platão trata disso nas leis, trata disso no diálogo político, mas na República aparece uma configuração interessante e no diálogo político, né? Que é um diálogo que ele escreveu ali na vizinhança do período em que ele escreveu o diálogo sofista, né? Platão teria prometido escrever um terceiro diálogo, que seria o filósofo. E se ele realmente pretendeu ou não, há a tese de que ele escreveria um terceiro diálogo. Mas o que importa para nós é o diálogo político e, evidentemente, a República, que é a referência. Platão entende a questão, primeiro, o que determina uma boa forma de governo, né? Platão fala do regime da razão. Eu vou utilizar a tradução aqui, mas sabemos que a palavra grega é logos, o governo da parte racional da alma, e um governo que, digamos assim, conduz as nossas paixões, essa dimensão apetitiva da alma, mediada por uma parte voluntarista, Platão chamava de timos, né? Que é ligada à força leonina da vontade, de contrariar os nossos desejos mais baixos, né? Platão definia isso como baixo ventre, coração e cabeça, né? Digamos assim. Na verdade, Platão colocava, em primeiro lugar, a sabedoria. O governo da cidade, independente de qualquer coisa, precisa ser sábio, ou seja, precisa ser governado por uma parte melhor de nós, a parte aquela que dirige, a diretora, né? Da alma, que envolve o quê? Sabedoria, aquilo que deriva da sabedoria, do logos, da razão, que é a legislação, a educação. Platão colocou isso, o Rousseau faz uma afirmação excepcional sobre isso, né? A República é nada menos do que um grande tratado sobre educação. E a educação justamente da parte racional para que haja não há uma submissão das outras partes da alma apetitiva, da alma leonina, da alma do guerreiro, mas uma harmonia entre as partes da alma, cada uma desempenhando aquilo que cabe desempenhar. Então, Platão pensa aí, é uma teoria sui generis na história do pensamento político, que aparece dentro dos livros 8 e 9 da República. Platão pensa duas possibilidades que nem estariam na história, seriam formas ideais de governo. Seria uma monarquia, né, que vai aparecer no diálogo político sobre a ideia do rei filósofo, né, muito conhecida, muito falada, né, e uma aristocracia, uma cidade governada por sábios, por pessoas capazes de bem orientar a si mesmos e, evidentemente, a cidade. Só homens capazes de se autodominar conseguiriam. Então, nós teríamos aí 6 formas que vão se corrompendo simultaneamente, né? Monarquia e aristocracia, na verdade, 2 aspectos da mesma coisa, com a diferença de que uma monarquia seria o governo de um monarca único, mas sempre em vista dos seus súditos, do bem comum, né? Ou um corpo aristocrático governaria a cidade com base, né, nessa vontade, né, de realizar o bem comum na cidade. E as outras formas seriam as corrupções dessas 2 primeiras formas, que na verdade são perspectivas aristocráticas de governo, no melhor sentido. A gente tem essa palavra hoje para nós, ela tem um sentido negativo. Aristocracia, isso. Na antiguidade, significava o governo dos sábios, não o governo dos ricos, não é?
Isso. Não existia, quer dizer, existia sim, mas não sob esse conceito, a ideia de um governo dos ricos não era um governo que Platão considerava bom, né? Essas formas ideais, elas já nascem na história, né? O Platão utilizou para isso a Constituição espartana como um modelo timocrático, que é um governo baseado na honra, né? E a honra é uma virtude extremamente ligada à casta dos guerreiros. Esparta era uma civilização guerreira, né? E Platão considerava isso uma corrupção, né? Segundo uma palavra que o próprio Aristóteles vai utilizar depois, repetindo o mestre, a honra depende muito mais de quem concede do que quem a recebe. E, em seguida, nós temos as formas que vão se corrompendo até nós chegarmos a pior das corrupções do Estado. Se segue, então, a oligarquia, né? Da timocracia chega a oligarquia, quer dizer, da ambição pela honra, eu chego a uma ambição pela riqueza, é uma constituição oligárquica dos ricos, né? Em seguida, uma insurreição da massa contra uma opressão dos oligarcas, e quando o povo se desorganiza, quando a democracia se desorganiza, nós chegamos à máxima degeneração do Estado, que é a tirania, né? Quando, na verdade, todos passam a ser conduzidos pela violência de um tirano que serve apenas aos seus próprios caprichos e submete todo mundo à sua vontade egoísta, né? Quer dizer, nós temos aqui uma contraposição entre aquilo que nos faz comuns, né? A razão nos faz comuns. O desejo nos individualiza a ponto de nós esquecermos a unidade que nos une. E essa é a perspectiva. Não dá para estender muito, né? Nós temos pouco tempo. A tese do diálogo político também aparece na tese do político, diálogo político de Platão. Ela já dispõe uma forma clássica que vai perdurar, como eu já disse, até Maquiavel. Isso também é uma outra compreensão que vai perdurar até Maquiavel, que é a forma que pensa as constituições ou constituições políticas, né? O governo de um só, o governo de poucos ou o governo de muitos, tá? Platão constrói o raciocínio seguinte: o monarca governa com base na sabedoria e nas leis, né? Seria um bom governante, mesmo sendo monarca. Nós temos uma ideia negativa da monarquia hoje, mas estamos pensando aqui junto com Platão. O monarca governa segundo as leis e segundo o interesse comum, né? Se corrompe em tirano, né? Ao passo que a aristocracia é o governo dos bons, dos melhores, segundo as leis, né? Não são melhores por nenhum outro motivo, senão porque pensam realmente, estão abertos para uma estruturação comunitária, né? da sociedade, uma sociedade organizada numa forma de comunidade em que todos devem ter aquilo que lhe cabem ter. E sem que os governantes governem segundo a sua vontade e os seus caprichos. Nós temos, então, duas formas que se seguem, que são a aristocracia, a boa forma do governo de poucos, e a oligarquia, que também pode ser chamada plutocracia, plutos, né, riqueza, o governo de poucos. E, por fim, Platão, no político, ele chama, na ausência de um nome, muitos teóricos utilizam o termo demagogia, mas Platão mesmo utilizou bastante a palavra no político, no diálogo político, e nas leis também, apesar da diversidade de monarquias, aristocracias e democracias. Platão enxergava em várias cidades-estados, né? E até em outros povos. Platão considerava a democracia por um aspecto positivo e por um aspecto negativo. Sempre o princípio era o mesmo, né? O governo em prol do bem comum, do qual não agaton. Ou, por outro lado, o governo em prol da classe que domina,
né, o Estado, que controla e governa o Estado. A Constituição democrática ela pode ser, portanto, ruim, desde que não se observe o que há de comum. Então, Platão não pensava aqui, nesse aspecto, não estava pensando que o governo de muitos é melhor do que o governo de poucos, nem que o governo de muitos e de poucos fosse melhor do que o governo de um só. O que determina a qualidade de um governo é o princípio que rege o governo, e não quantos governam. Né? Evidentemente que isso é uma idealização, difícil encontrar, né, um homem plenamente sábio que conseguirá governar com esse desprendimento total. É a perspectiva de Platão, e o importante dessa perspectiva é que ela atravessa todas as gerações, até hoje. Né? Porque, no fundo, Platão estava dizendo que o que Aristóteles vai dizer, o que dirá Políbio, até Maquiavel dirá isso. Né? A comunidade política ela precisa ser estável, ela precisa se conservar, é preciso que todas as pessoas que compõem a comunidade política, né, política é no sentido da sociedade, né, como um todo, os poderosos, os governantes e os governados, né, eles precisam gozar da liberdade, serem atendidos nas suas necessidades. O Estado existe para suprir as necessidades humanas. E quando eu governo pensando em tirar proveito do poder, eu não faço um bom governo. Então, na verdade, Platão estava fazendo uma leitura na República, lá no finalzinho do 9º livro da República. Platão, muitas vezes acusado por Karl Popper, por exemplo, né? Muitas vezes acusado de ter sido um ancestral do totalitarismo. Platão ele confessa o caráter idealista desse projeto quando ele faz Sócrates dizer que esse tipo de sociedade existe dentro de nós. Né? A passagem é mais longa, mas basta isso. Na verdade, a tendência a um governo tirânico, né? Ou mesmo o despotismo, ele está essa tendência é uma tendência humana. Nós temos uma tendência, se não nos esforçarmos muito através da educação, de nos tornarmos escravos dos nossos caprichos. Né? E é justamente esse caráter, a gente vê aqui um pressuposto ético fundamental orientando isso, é esse caráter que deva à corrupção de todos os governos. Então, no fundo, seja de um, de poucos ou de muitos, todo governo se corrompe por conta dessa disposição para o bem comum ou de uma disposição para usurpar funções do Estado. Aristóteles, de certo modo, repete, né, essa lógica, apesar de algumas discordâncias em relação a Platão. Por exemplo, Platão diz na República que o governante governa em prol dos governados. Aristóteles, indo um pouco mais fundo, né, pelo menos do ponto de vista conceitual, ele fez até a diferença entre o governo do lar, o governo do senhor sobre o escravo, sem comentários sobre isso, né, e o governo de um líder político. Ele não governa para os governados, nem para si, ele governa para todos, porque ele também pertence ao corpo de governados. À sociedade política. Ele pertence à sociedade política. E Aristóteles colocou, acima de tudo, né, inclusive o fator norteador das boas leis, a passagem da Ética Nicômacos, né, devemos ter sido educados, de certa maneira, desde jovens, como dizia Platão, para que possamos sentir prazer e dor em relação às coisas certas. E isso faz as boas constituições. Né? Quem não segue esses princípios erra. E é justamente nesse caráter, né, de saber distinguir o prazer e a dor que nós devemos procurar evitar, é que se constitui as boas constituições. O legislador que não sabe transferir isso para a legislação, ele falha. Então, Aristóteles pensa basicamente da mesma forma, com uma pequena diferença. Aristóteles pensa essa mesma corrupção, né? Monarquia, aristocracia, democracia. Só que o Aristóteles, no lugar de democracia, do lado positivo das boas constituições que visam o bem comum, ele colocou a palavra sinônima, né? Aliás, seria homônima, politeia,
uma terceira forma, seria o que nós chamaríamos hoje de democracia, que é o regime comum, né? A palavra politeia está ligada à polis, e ligada, por sua vez, à ideia de um regime comum. Existem 3 constituições politeia no sentido geral de constituição, né? A monarquia é uma politeia, a aristocracia é uma politeia, a politeia é uma politeia, né? Seria a forma que nós chamaríamos hoje de democracia. E as 3 formas corrompidas, que seriam a tirania, a oligarquia e a democracia. A democracia, aqui Aristóteles está entendendo no sentido negativo do termo. E Aristóteles colocava isso como o grande fator distintivo de uma boa Constituição, a mesma coisa que Platão, né? Você vai ler em vários autores que os princípios eram diferentes, mas eles eram os mesmos. O que seria o regime corrompido? É o regime segundo a vontade do grupo que governa, ou do monarca, né? Ou de uma aristocracia corrompida, que governa para tirar todo o proveito para si mesmo do Estado, ignorando as outras partes da comunidade, ou um povo, não digo em rebelião, mas um povo desorientado, né? Que governa pensando em se vingar dos ricos. Para Aristóteles isso não era algo bom. E Aristóteles dá uma solução para isso no 7º livro da Política, no livro 3 ele toca nesse assunto também, né? Aristóteles pensa uma outra possibilidade. Nós falamos aqui, né? Monarquia, aristocracia, politeia, tirania, oligarquia e a democracia num sentido negativo do termo. Aristóteles nos dá uma solução bem interessante em relação a esse ponto, que em seguida ele considera, bom, é muito difícil conseguirmos encontrar homens, pessoas, né, de maneira geral. Naquela época eram homens mesmo, né? Tinha um patriarcalismo ali, não podemos negar isso. Na ausência dessa possibilidade de encontrar esses líderes sábios, né? Inclusive essa é uma das críticas que ele faz a Platão, Aristóteles pensou sob um terceiro sentido em que a palavra politeia aparece na política. A politeia como um regime de fusão entre 2 formas consideradas corrompidas, a oligarquia e a democracia. Quando ricos e pobres entram em conflito, a solução do problema, né, seria uma 7ª forma de constituição para Aristóteles. Os ricos dividem o poder com os pobres, né? Todos recebem um direito, a palavra e a defesa dos seus direitos, e nessa autorregulação das 2 classes, nós temos um regime comum. Não por virtude de ninguém, mas por força de uma fiscalização recíproca entre as classes. Nesse caso, a classe dos ricos e a classe dos pobres. Isso, evidentemente, né, em todas as sociedades, né, ou praticamente todas as sociedades, a classe rica é minoritária, a classe pobre é majoritária. E Aristóteles queria com isso o quê? Criar um modelo, pensar um modelo de constituição em que surgisse uma classe intermediária, segundo os princípios da justa medida, que nós bem conhecemos, o meio termo, né, que pudesse surgir com a redução do excesso de riqueza e com a redução do excesso de pobreza. Esse seria um regime mais adequado, quer dizer, é o que é mais provável de acontecer na realidade. Fora as idealizações que o próprio Aristóteles faz, o que eu posso conseguir, de fato, é um equilíbrio de forças entre entre as classes, que geraria uma classe intermediária, que a gente chamaria hoje de classe média, não é esse o nome que o Aristóteles dá, mas seria algo como uma classe média que conseguiria suprimir as diferenças, os abismos, né, entre classes. Então, essas são as considerações básicas sobre Aristóteles. E a tirania sempre... Na verdade, eu penso que se Aristóteles pudesse ser perguntado hoje sobre o assunto, ele diria algo assim. Na verdade, todas as constituições
todas as constituições políticas corrompidas, elas têm algo de tirânico. Porque de onde vem a tirania? Da vontade de se apropriar do bem comum, né? Da vontade de tomar posse do Estado e utilizar o Estado como instrumento dos seus próprios desejos. Qualquer forma corrompida de governo é isso. E até hoje a gente vê que é isso que acontece, né? Onde há corrupção, onde homens públicos começam a utilizar a máquina pública em benefício próprio, né? Essa distinção, essa indistinção, essa circulação aleatória entre público e privado, né? Essa falta de espírito público é que constitui qualquer forma de governo ruim. Um terceiro pensador, que na verdade é um historiador, né? Do século II, há um livro dele, creio que haja uma tradução em português, A História, o pensador é Políbio, século II, antes de Cristo ainda. Políbio viveu lá entre 220 e 146 a.C., na verdade entre o século III a.C. e o século II. Né? Políbio pensa a história do ponto de vista político, né? A história das constituições políticas, ele pensa dentro de uma perspectiva histórica e cíclica. Então ele diz lá, a monarquia se corrompe em tirania, que restabelece a forma boa pela aristocracia, que se corrompe em oligarquia, que se torna democracia, aí pode dar um sentido positivo a democratias, né? E oclocracia seria um governo de uma massa desordenada, já sem rumo. Tá? E para Políbio é exatamente a mesma coisa. A falta de uma lei adequada para que o bem comum seja atendido e a corrupção vem de que a classe que governa seja o único que governa, seja o grupo que governa, seja a maioria que governa, passa a governar no seu próprio interesse. A ideia de comunidade política, nesse sentido que a gente está pensando, porque o que Aristóteles chama de república, naquele sentido da ligação, né, da união, divisão de poderes entre as classes, a oligarquia e o povo, o grande povo, né, os pobres, Aristóteles é claro nisso, os pobres mesmo, né, seria um governo comum no sentido que mais tarde, e no próprio Políbio, será chamado de república. Segue, basicamente, o Políbio tenta explicar ali o que? Ele tenta explicar por que a República Romana, mesmo antes de se tornar o Império, vai se tornar ali no século I a.C., né? Primeiro César é precisamente Júlio César, depois Otávio Augusto, vai praticamente inaugurar o Império Romano, mas até então a Roma era republicana, apesar de já ter arroubos imperiais. E de onde vem o sucesso de Roma para Políbio? Né? Se todas as formas de governo tendem, por natureza, a se corromper, isso diz respeito a nós temos que ficar de olho para que nós mesmos não nos corrompamos. Então, o que se reflete externamente acontece primeiro internamente. Aconteceu primeiro comigo, para depois acontecer publicamente, se eu sou um homem público e estou à frente do Estado. Não deixar que o poder me corrompa, né? Ou não deixar, como Aristóteles diria, que o poder me revele. Para Aristóteles, o homem que faz isso no poder, que usurpa o poder em benefício próprio, ele não está se corrompendo, ele está se revelando. Ele já era mau, né? E só se revela ali. Mas o Políbio pensa uma sétima forma. Eu já não tenho mais uma oscilação entre as 6 formas, as 3 boas e mais, né? Eu teria uma sétima. Políbio propõe um governo de coalizão, digamos assim, entre a monarquia, a aristocracia e a democracia. Por que Políbio pensa isso? Pelo mesmo motivo que o Montesquieu vai pensar isso na formulação da teoria dos 3 poderes. Sendo que aqui eu tenho a divisão dos poderes entre classes, entre grupos. Né? Na teoria dos 3 poderes eu tenho uma divisão dentro da própria ideia de poder. Vou tentar explicar isso, tentar resolver, até para vocês poderem fazer as perguntas.
Podemos entender da seguinte forma: se um rei governa sem nenhum obstáculo externo, né? Alguma classe, alguma força que lhe coloque um obstáculo, ele se corrompe. Se a aristocracia não tem nenhum concorrente, né? Se não existe ninguém equilibrando o poder com a aristocracia, ela se corrompe. A mesma coisa acontece com uma democracia, né? Ela desanda num governo, como eu diria, de licenciosidade, né? Usando um popular, baderna. Democracia não é baderna e não é o direito a fazer tudo. Sempre deve haver uma lei que regule, que organize, né? Não só a conduta dos governantes, mas a conduta dos governados. Com essa ideia surge o quê? O que nós temos hoje vai se consolidar a partir de Maquiavel, vai começar a ser pensado com Maquiavel no século XVI e chegar ao termo que nós conhecemos hoje como Montesquieu, que é o conceito de república propriamente dito. O conceito de república é um conceito de um governo misto, né? Eu tenho alguém que governa, uma pessoa, alguém que administra o Estado, né? Poder executivo, na verdade, como chamamos hoje, né? Ele, na verdade, é um poder administrativo, ele não executa a lei, ele executa a administração pública. Ele executa a administração pública, tendo de respeitar, no entanto, a Constituição e as normas públicas do Estado, a Constituição. Respeitar a Constituição política do Estado. No nosso caso aqui. Você pode dar vários exemplos, embora vocês podem dar, fiquem à vontade. A ideia aqui é que haja um equilíbrio entre ricos e pobres, o governante, os ricos e os pobres. Nós formamos aí o conceito de res publica. Na verdade, em latim, a gente sabe, né, a palavra res publica significa res populica, né, a coisa de todos. Então, é um governo que não é nem dos ricos, nem dos pobres, nem do cônsul, que foi o primeiro modelo de governança, né, administrativa romana. Cícero, por exemplo, que é um escritor, foi um orador, foi advogado, um grande conhecedor, né, jurista romano, viveu ali no século I a.C., entre 106 e 43 a.C., viu a ascensão de Júlio César ao poder, que foi Cícero, né, que vai seguir o mesmo princípio. A república é o equilíbrio entre o cônsul, os senatos consultos, que prevaleceu até a Lei das 12 Tábuas como a segunda força da República Romana, e a partir da Lei das 12 Tábuas, os tribunos do povo, ou também chamados tribunos da plebe, né? Essas três forças consolidadas pela Lei das 12 Tábuas, segundo Políbio e segundo o próprio Cícero, foi o que deu estabilidade a Roma. Por que deu estabilidade? Porque evitou as dissensões, as disputas de poder. Quando o cônsul ia muito além do que deveria, ele era freado pelo Senado. Quando o Senado abusava, você tinha os tribunos do povo que controlavam as ações abusivas do Senado, e os dois controlavam o cônsul. Né? Esses conflitos, né? Nós temos um grande exemplo histórico, clássico, disso foi o assassinato de Júlio César. O primeiro homem que quis dar a Roma esse caráter imperial, se fez ditador, usurpou um poder que vinha, um cargo que vinha do poder militar, ele era um general. O Senado não aceitou, né? Não queria de jeito nenhum que Roma se tornasse um império, e Júlio César foi simplesmente assassinado pelo Senado, né? Com a participação do seu enteado, Brutus. Né? Aí a frase famosa, até tu, Brutus. Né? Brutus participou do assassinato de Júlio César. Então, essa é a ideia de república, basicamente, na verdade, ela viaja no tempo até hoje. Saltando aqui, né, de Políbio para Maquiavel, a ideia que nós temos de Maquiavel, né, desculpem, às vezes eu estou atropelando um pouco, porque eu falar em tão pouco tempo, tanta coisa, eu acho que eu escolhi um tema muito longo, muito vasto, né? Muitos autores para falar. Maquiavel, qual é a visão que se tem de Maquiavel? De que Maquiavel foi um monarquista. Não, Maquiavel não foi um monarquista. E nem sequer O Príncipe foi a principal obra de Maquiavel. A principal obra de Maquiavel leva o título Discursos sobre a primeira década de Tito Livio.
E essa obra tem pela editora, se eu não me engano, a UNB, mas é só digitar lá, discurso sobre a primeira década de Tito Livre. Por que Maquiavel parece monarquista? Porque no Príncipe, Maquiavel, italiano, vendo uma Itália sem unidade, quando a gente já tinha França, a gente já tinha Inglaterra, Portugal, Espanha, como grandes estados unificados, Maquiavel queria uma Itália unificada. Então, ele escreve a Lorenzo Médici, no prefácio está bem claro, está lá escrito, Maquiavel escreveu o prefácio para a Lorenzo Médici. O principado proposto por Maquiavel, as estratégias de manutenção da estabilidade do poder, têm em vista uma única coisa: unificar a Itália, fazer com que o príncipe se mantenha no poder para conseguir a unidade italiana. Então, a acusação de amoralidade, ela tem o quê? Claro, tem o seu quê de justa, mas não seria exatamente um tirano. Segundo Maquiavel, nós podemos chamar assim, o que Maquiavel defende, às vezes assusta dele o príncipe Maquiavel, mas o que ele quer é uma Itália unificada, custe o que custar, né? Mas a grande obra de Maquiavel, o grande legado de Maquiavel, é os discursos, a obra, os discursos sobre a primeira década de Tito Livre. Por quê? Porque ele traz Políbio de volta, né? Maquiavel acaba dizendo, defendendo, Maquiavel diz que o grande princípio de estabilidade é o princípio segundo o qual as classes que compõem o Estado, né, ou as forças políticas, né, para falar em classe, falar de rei não é classe, é uma pessoa só. As forças políticas que compõem o Estado se controlam entre si. Então, nós temos a ideia do rei, passa a ser um chefe de Estado, comum, como hoje seria o presidente da República, ou, no caso do parlamentarismo, o rei, né, e o primeiro-ministro, representando aí chefe de Estado e chefe de governo, segundo o sistema de governo, né? Quem administra não pode governar sem nenhuma força que se lhe oponha. Você tem uma classe aristocrática e você tem uma classe que seria a inserção da democracia no contexto, a maioria controlando, né, tanto os abusos da oligarquia, quanto os abusos daquele que administra o Estado. O que Maquiavel vê nisso? O cenário que Maquiavel está utilizando para fazer essa leitura é o mesmo de Políbio. Claro que ele teve mais tempo para enxergar isso, porque ele viu mais do que Políbio. Políbio viveu no século II a.C., Maquiavel viu todo o Império Romano, né? Nascimento, apogeu e queda do Império. Mas o cenário é o modelo republicano que triunfou em Roma. Maquiavel também consegue enxergar que o sucesso de Roma, se ele está certo ou não, é uma outra discussão, mas ele atribui o grande sucesso, né, e a duração de Roma, e até das cidades-estados gregas, por exemplo, o esplendor de Esparta, o próprio Políbio também, ele deve atribuir isso ao caráter republicano que se constitui ali. Nesse sentido, do governo misto. Ou seja, Maquiavel era, acima de tudo, um republicano. Se no príncipe ele queria um príncipe extremamente agressivo, amoral, que fizesse tudo, todo possível, né, os fins justificam os meios, os homens devem ser mimados ou exterminados, essas máximas que aparecem no príncipe, que assustam muito, ele queria uma coisa que, como a república, é adquirido por força do equilíbrio das instâncias do poder. Ou seja, a mesma coisa. Talvez alguém lance a dúvida aqui, mas Maquiavel é claro, todos os estados que existiram e que existem sobre a Terra foram ou são repúblicas ou principados. Primeiro, ao utilizar a palavra Estado, só um passando falando isso, não se pode confundir um Estado entre... O Estado precisa decidir se ele quer ser uma monarquia ou uma república, ou um principado, né? No entanto, o Maquiavel diz que toda monarquia bem organizada ela tende a evoluir para uma república. Então, o apogeu de toda grande constituição política é quando ela se torna republicana. A indecisão não existe mais. O passeio gradativamente da monarquia à república. E para ele esse é o fator
de sucesso de todos os grandes estados. Infelizmente, esse livro é muito pouco lido no Brasil, embora haja uma tradução para o português. Tá? E Maquiavel dizia uma outra coisa, né? O terrível Maquiavel, né? As leis educam. Um príncipe que faz boas leis, ele forma cidadãos a ponto de que se possa chegar a um momento em que o Estado amadureça a ponto de se tornar uma república. Ou seja, tudo que Maquiavel não queria era conflitos internos. Essas tensões internas, que era o que ele via na Itália do seu tempo, era tudo que impedia a unidade da Itália. Vou tentar ir até Montesquieu e Hobbes. Se vocês quiserem, eu paro aqui, abro para perguntas, e vocês perguntam alguma coisa sobre Montesquieu e Locke. O que eu faço, professor? Veja, a gente tem 13, 14 minutos ainda. Se o senhor quiser acabar, não tem problema. Eu já tive várias lives que o professor falou a live inteira. O importante é que o professor convidado expõe o tema. Sobrando o tempo, eu faço perguntas, mas não tem problema. Se quiser continuar, não tem problema. Eu vou fazer um resumo. A gente chega a um outro pensador fundamental, né? Quando eu estava fazendo a minha graduação, eu aprendi com alguns professores que Hobbes era um absolutista. E é verdade, Hobbes era um absolutista. Hobbes é o primeiro, né, dos três grandes contratualistas da era moderna. Hobbes era absolutista, mas em que sentido? Há virtudes no absolutismo de Hobbes? Todas, não é? O absolutismo histórico é o absolutismo baseado em quê? No poder divino dos reis. Certo? O absolutismo histórico é isso. O de Hobbes é um absolutismo derivado de um contrato social. Mesmo que, após empossado, né, após nomeado governante, o governante abuse do poder, a origem desse poder é o contrato social, para evitar o quê? A guerra de todos contra todos. Então a gente acusa Hobbes de defender o absolutismo e a tirania. Bom, não estou aqui fazendo papel de advogado de nenhum filósofo, né? De qualquer forma, o que Hobbes faz é o quê? É melhor, já que a premissa de Hobbes, essa é a premissa a ser derrubada e que o Locke vai derrubar, né? O princípio do estado de natureza, ou seja, aquele modelo em que os homens viviam antes de surgir qualquer ordem civil, era a guerra de todos contra todos. Hobbes estava vendo ali uma situação em que ou o homem opta por um poder absoluto, ou a sociedade opta por um poder absoluto, ou ela volta a digladiar contra si. Daí Hobbes ser totalmente contrário à ideia da divisão dos poderes. Não tem república em Hobbes. Mas Hobbes tem duas virtudes. O contrato social funda o poder, não é mais o poder divino dos reis. Hobbes não compactua dessa ideia que predominava naquele momento histórico em que ele viveu, século XVII, né? E segundo ponto importante, Hobbes restringiu, né, o alcance do poder do Estado a um poder policial. Para Hobbes, o Estado, a ideia de política, né, o poder político do Estado está essencialmente ligado à ideia de polícia. É um Estado que intervém muito mais na proteção dos cidadãos do que interfere, como no absolutismo histórico, em todas as esferas da vida. E outra, é um Estado regido por leis que o próprio governante deve obedecer. Se ele não respeitar as leis, isso é um perigo que a monarquia corre, né? Quer dizer, que esse modelo absolutista corre. E eu, na verdade, eu não teria nada a fazer contra um governante desses. Hobbes aponta para esse perigo, mas ele diz que qualquer coisa seria melhor do que o Estado de natureza. Qualquer coisa seria melhor do que um Estado em que todos guerreassem contra todos. Então, se você conseguir quebrar essa premissa, que é o que Locke vai fazer, você consegue derrubar a ideia de que o absolutismo é algo necessário. Um outro ponto importante, se você lê o Leviatã, você vai ver que o Hobbes não é um monarquista. Ele diz, se o governo for monárquico, o absolutismo está nas mãos do rei. Se o poder for aristocrático, todo o poder na aristocracia. Se for democrático, todo o poder nas mãos do povo. Então,
Hobbes admitia a possibilidade de uma constituição democrática. Então, a ideia de tirania sequer cabe em Hobbes, na perspectiva de Hobbes. Eu posso olhar para Hobbes e dizer, na verdade, está abrindo espaço para que se instaure uma tirania. Porque é evidente, né, que vai haver abuso. É evidente que essa tendência ela é observável em todas as eras da história humana. Esse extrapolar, né, dos governantes em direção a um modelo em que ele vai governar para si. Então, todos nós tendemos a usurpar o poder do Estado. Hobbes parece que esquece um pouco isso, deixa um pouco isso de lado, porque a premissa da guerra de todos contra todos está ali pulsando. Ele toma isso como um axioma, para ele é inquebrantável o princípio. Mas temos aí o conceito de liberdade na ausência da lei, que é um conceito liberal, né? Primeiro a formular essa premissa foi Hobbes, não foi nem Maquiavel. Eu sou livre para fazer aquilo que as leis permitem, coisa que você vai ver em Kant, na ordem. Você vai ver isso em Locke, você vai ver isso em Montesquieu, e Kant vai dar uma formulação extraordinária sobre isso, né? Eu, na verdade, gostaria de ouvir perguntas, mas onde Locke entra nessa história? Então já temos aqui que o Hobbes é um absolutista sui generis. O absolutismo de Hobbes é de Hobbes, não é o absolutismo histórico. E ele pode estar nas instâncias diversas de poder. Pode ser o absolutismo do rei, dos aristocratas, ou um absolutismo do poder popular. O que não pode haver é os três governarem juntos, porque nisso voltaria a guerra de todos contra todos. Hobbes via nisso uma possibilidade de conflitos, porque não é a ideia de república para Hobbes, ela não funcionaria como nós entendemos, como na verdade não deve ser, de fato. Você não está guerreando contra o teu adversário político. Nós vivemos no mesmo estado, nós participamos, nós somos alimentados do mesmo pão, nós participamos da mesma comunidade política, nós somos adversários políticos. Como se deveria entender uma república, né? A direita e a esquerda. A direita e a esquerda são inimigas. Não são inimigas ao estrangeiro se nós entrarmos numa situação de guerra. O que nós temos dentro de uma comunidade política ou deveria ser, a ideia de que eu aceito a diferença. E, na verdade, o que a gente tem visto no mundo hoje não é isso. Infelizmente, eu entendo quem pensa diferente de mim como inimigo, como se ele não tivesse direito à palavra. Eu não estou defendendo direita nem esquerda, um fala isso do outro, né? A direita diz que a esquerda é inimiga, que é o comunista, que vai comer criancinha, que vai dominar o mundo, que vai, etc. E o esquerdista diz que o direitista ele é inimigo, ele, inclusive, defendendo até a morte, né? Tanto de lado para lado, a morte. Aqui no Brasil isso tem acontecido muito, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Se está perdendo essa perspectiva, né? Tudo isso por causa de quê? Por causa de paixões políticas. Tudo isso por conta de paixões políticas. Paixão é tudo aquilo que nós não devemos ter quando se trata de... É uma paixão. Mas nós devemos nos esforçar para não deixar que as ideologias e as paixões nos tomem. Devemos tentar ser racionais, né? Só para concluir, vou concluir com Locke, tá? Não sei que não. Certo. Locke é um princípio da separação dos poderes no sentido clássico que nós entendemos hoje, que a gente vai ver Montesquieu defender com muito mais clareza, evidentemente. Uma pequena diferença, já surgiram muitas dúvidas, eu sei que aqui deve ter aluno, deve ter professor, né? Alguns alunos estão começando, às vezes têm dificuldade de entender o que seria uma tripartição, do sentido republicano, e uma tripartição à moda Montesquieu. E as duas convivem juntas. A tripartição da qual nós falamos aqui, por exemplo, começa em Políbio e será defendida por Maquiavel, será defendida por Montesquieu, será contemplado por todas as constituições republicanas que nós temos hoje, né? É a ideia de instâncias políticas, né? O governante único, um grupo aristocrático e um grupo democrático. Poucos e muitos se equilibrando, né? Você divide os grupos. Essa é a separação de poderes
proposta de Políbio a Maquiavel. De certo modo, como nós já vimos aqui, Aristóteles também fez isso. O Montesquieu, não. Né? O Locke já enxerga isso. Na verdade, o poder se manifesta de três maneiras. A ideia de poder. Se você compreende o poder, a ideia de poder, eu vou pensar uma divisão do próprio conceito de poder. Eu administro o Estado e exerço com isso um poder. Eu faço lei, com isso eu exerço um poder. Eu julgo, com isso eu exerço um poder. Qual é a grande ideia que começa com Locke e é completada? A grande ideia que é completada por Montesquieu. Começa com Locke. É uma frase do próprio Montesquieu. Para que haja equilíbrio de poder, é preciso que o poder reprima o poder. Você vê que tem alguma coisa parecida com a ideia do governo misto, sendo que aqui eu dividi a ideia do próprio poder. Eu tenho três funções de poder, então eu dou esse poder a três instâncias diferentes. No nosso caso aqui, como no caso das constituições modernas, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Se atribui a cada um uma tarefa. Né? Aí nós pensamos na ideia de harmonia, eles devem ser harmônicos e devem colaborar entre si. Bom, nem sempre isso acontece, infelizmente nem sempre isso acontece, mas a ideia de Montesquieu é justamente a ideia que nós temos hoje. Porque se um governante único governa sem controle de quem faz a lei, se ele mesmo faz a lei, ele é a lei. Se ele mesmo julga, ele administra, ele legisla e ele julga. Ele é governante, é juiz e é legislador. E esse, para Montesquieu, seria o grande problema que levaria à corrupção do Estado. Né? Montesquieu pensa duas formas de governo possíveis. Eu disse que não ia chegar a Montesquieu e acabei chegando. A monarquia e a república, mas não obstante essa manutenção dessas duas formas, para Montesquieu não existe uma monarquia legítima, até qualquer forma corrompida que se desvie de uma verdadeira monarquia, que seria uma monarquia, sem a base constitucional, sem a base numa lei maior, a qual todos, inclusive governantes, devem obedecer. Locke e Montesquieu, nesse sentido, eles se equilibram, com a diferença que Montesquieu define muito melhor o poder judiciário. O que significa a república e a monarquia? A monarquia deve ter um poder legislativo, para Montesquieu deve ter um poder judiciário. Locke não, Locke é monarquista, mas deve ter um poder legislativo e ele é muito impreciso a respeito da existência de um poder judiciário. Montesquieu não, Montesquieu diz, deve haver alguém que governa, segundo uma lei que ele mesmo não elaborou, alguém que administra, governa no sentido de administrar. Segundo uma lei que ele não elaborou, e quem elaborou a lei não pode julgar. Porque se eu posso julgar, né, por exemplo, CPI, bom, para Montesquieu seria uma aberração. A ideia de um julgamento legislativo seria uma aberração. Estou julgando com base numa lei que eu fiz. E a ideia de que eu exerço um poder justamente numa competência que eu não exerci antes. Se eu julgo, eu não posso ter legislado. Se eu cumpro a minha tarefa administrativa segundo uma lei que eu mesmo fiz, eu mesmo tiver de julgar, eu não vou fazer o meu governo, vou me corromper. Então, o equilíbrio vem justamente daí. Na verdade, eu queria só falar sobre essa questão de Aristóteles, de Platão, né, a Montesquieu, e se a gente pensar até hoje, né, o poder sempre oscila entre esses dois grandes problemas, né, essas duas grandes forças. Razão, legislação, razão levando sempre a boas legislações, se feitas racionalmente, pensando no que é comum, e a paixão que nos individualiza, né, aquilo que foi chamado na antiguidade de epitimia. É o governo dos nossos caprichos. E mesmo nos estados de guerra, né, às vezes esse ódio todo vem de uma ânsia que não deveria existir pelo excesso de poder. Isso leva a ódios, a dissensões, e os grandes pensadores políticos, até mesmo aqueles que nós julgamos mais avessos ao que nós pensamos, caso, por exemplo, a demonização de um Hobbes, de um Maquiavel, até eles pensaram que tudo que não poderia acontecer com o Estado é esse desejo de governar para si, né? Que seria o império de uma parte, da pior parte de nós.
Bom, na verdade, a mensagem, né, que eu queria dar, perpassando os pensadores, né, nesse tempinho, isso daria um curso de 2 anos, né? Seria essa, né? É essa a ideia. É. Se tiver Professor, tempo para pergunta. falta 10 segundos, o relógio já apareceu aqui. Eu queria apenas agradecer imensamente e dizer que a live vai ficar salva. O Instagram, ele não dá, ele bota um reloginho e encerra a live. Muito obrigado.